Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A providência de Deus em fazer as coisas acontecerem em favor de Esther. Vamos lembrar um pouco dessa história que é conhecida da maioria dos cristãos, a história da rainha Esther, mesmo antes de ser rainha. E isso vai nos levar a Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Nós entendemos a soberania de Deus como o poder que Deus tem de agir sem ferir o livre-arbítrio do ser humano, mas movendo a história e fazendo as coisas acontecerem, mudando as circunstâncias. Por exemplo, para fazer Romanos 8, 28 acontecer. Para que tudo aconteça para o bem dos que amam a Deus, Deus não precisa ferir o livre-arbítrio das pessoas. Por exemplo, Deus não obrigou o mau Amã a se tornar inimigo dos judeus. Ele apenas deixou e Satanás fez esse trabalho. Os búzios que ele jogou, as cartas, as consultas que o Amã fez com a sua família aos demônios, já foi um ato de soberania de Deus. Essa rainha vaidosa não quis se submeter àquela condição de submissa ao marido, e ela quis se impor que, ao invés de ela ser levada pelos eunucos à presença do marido, ela queria que o marido viesse buscá-la com honras. Eu creio que isso é lícito para uma mulher, mas naquela época, naquela cultura, era inadmissível. E então, no capítulo 1 de Esther, nós vemos Deus dirigindo a história, fazendo com que a vaidade da rainha Vasti se contrapusesse à vaidade do rei Assuero. O rei Assuero, que já não era segundo a história, o rei Xerxes I, ele, segundo a história, não era muito certo da cabeça, era dado algumas soberbas e vaidades. Por exemplo, o mar estava muito bravo, ele deu uma ordem para que se acorrentasse o mar, que o mar não está derrubando e quebrando navios do reino dele. Ele deu ordem para acorrentar o mar. Só para a gente ter ideia de como era aquele rei Xerxes I, que liderou aquela guerra contra os gregos, mobilizando um exército de 1 milhão de soldados para andar numa distância longa. E no final não foi bem sucedido. O rei Assuero, então, era desse tipo. E a vaidade dele foi ferida pela vaidade da rainha Vasti. Deus não feriu o livre-arbítrio de ninguém, mas moveu as circunstâncias para que a vaidade do rei fosse desafiada pela vaidade da rainha Vasti. Interessante como Deus age, mesmo liberando as forças do mal. Por exemplo, Deus não precisou ferir o livre-arbítrio do faraó para fazê-lo se envaidecer e não deixar o povo de Israel sair do Egito. No caso, então, aqui da rainha Vasti, ela confrontou o rei, que já estava bêbado naquela época, assim a Bíblia nos diz, e por isso mandou chamar a rainha Vasti, que era muito bonita, para ela desfilar na presença do rei. A rainha Vasti estava no evento dela, dando um banquete para as mulheres, e de repente o rei chama. Ela, talvez não querendo deixar no meio o que ela estava fazendo,
não quis ir. Aquilo motivou uma reação muito forte do rei e, aconselhado pelos seus ministros, os grandes, que não gostavam da rainha Vasti, eles agiram depressa na cabeça do rei para destituir a rainha Vasti. Deus estava na sua soberania dirigindo todas as circunstâncias. Já no capítulo 2, de uma forma muito interessante, Deus move o coração dos jovens. Vamos procurar entender. Os 7 grandes, que eram ministros, que tinham a liberdade de entrar na presença do rei, e eles eram príncipes e queriam influenciar o rei. Queriam que o rei escolhesse uma outra rainha do meio deles, para eles poderem ter mais ascendência sobre o rei. Porque, na verdade, a história conta que a rainha Vasti influenciava muito as diretrizes do governo. E os príncipes, os 7 grandes, não gostavam dela. Então aproveitaram a oportunidade para fazer o rei destituí-la, e eles esperavam sugerir uma outra rainha para o rei. Mas aí a coisa mudou, a história registra que tudo mudou. Quando o rei estava se sentindo sozinho, sentindo falta da rainha Vasti, os jovens que serviam o rei, em geral eram eunucos, se juntaram e resolveram: "Ó, majestade, o senhor permite a gente dar uma sugestão? O senhor é o rei, é o grande. O senhor pode escolher a mulher mais bonita do reino. Então, ao invés de o senhor ficar esperando alguém indicar uma esposa para o senhor, faça um concurso de beleza. Mande reunir as moças mais bonitas, virgens todas elas, para o rei experimentar. Então, o rei durma cada noite com uma delas. Dê oportunidade a cada uma delas para depois o rei escolher a que mais lhe agrada. O rei vai escolher a mulher mais maravilhosa do mundo. Então, faça isto, o rei. O rei gostou. É um concurso de beleza, eu vou experimentar as virgens uma noite com cada uma delas. Vai ser uma oportunidade boa. E então começou, o rei deu ordem para fazer aquilo, os príncipes ficaram chupando o dedo, eles não puderam escolher, quem escolheria seria o rei, e escolheria não no critério político de indicação, ele escolheria no critério feminino, a mulher que mais lhe agradasse. O início do concurso deve ter sido interessante. O rei não escolheu nenhuma porque ainda tinha muita moça pela frente para ter oportunidade. Mas lá pelas tantas o rei foi se enjoando daquilo. Puxa vida, todo dia uma diferente, eu queria resolver logo isso. E certamente Deus estava fazendo aquilo acontecer. E aí a Esther, que foi levada também por ser muito bonita, ela teve a oportunidade dela. A Esther foi criada pelo seu tio, de acordo com a versão, ela foi criada pelo Mordecai porque os pais dela tinham morrido. Ela era cativa, uma judia que era muito bonita, e ela se cuidou, e ela se resguardou e se manteve virgem. Só por isso ela teve oportunidade. A virgindade era conferida, certamente pelos eunucos ou por mulheres que serviam ao rei. Testavam para ver se a moça era realmente virgem. Só podia moça virgem. E só por isso a Esther teve oportunidade, porque Deus dirigia as circunstâncias. Procure entender isso. Quando a gente diz que as meninas, as moças, devem permanecer virgens na igreja, moças cristãs orientadas, permanecerem virgens, isso é um grande trunfo. Elas não serão testadas por outros rapazes, o que certamente não vai garantir casamento para elas, e elas não ficarão acusadas pela consciência depois. Então, o bom é que se casem virgens. A Esther,
é o símbolo disto, como Deus abençoa e guarda as moças que se preservam virgens para o casamento. Só tem a lucrar por agir dessa maneira. E Deus dirigiu as circunstâncias. Quando a Esther foi, ela era linda e se cuidava, mas não com excesso. Ela não usava excessos de nada. Usava de maquiagem, então somente o mínimo que era obrigatório. Ela não exagerou nisso, ela foi com a simplicidade dela, com a beleza dela e com coração sincero. As outras moças só tinham beleza e talvez sensualidade. A Esther tinha isso também, além de muita coisa na cabeça. Era inteligente, culta, conversou com o rei sobre coisas do reino. O rei ficou maravilhado com ela, ficou apaixonado por ela. A beleza interior dela superava a beleza exterior. O rei disse: não tem mais concurso, acabou. Eu encontrei a minha desejada, a mais maravilhosa, eu quero a Esther. Acabou o concurso e a Esther foi nomeada rainha e se casou com o rei. Isso foi o início da história. Depois tem mais. Deus continuou a dirigir a história. Deus quer dirigir a sua história também, minha irmã, meu irmão. Não importa o seu passado, Deus é poderoso para fazer de você uma nova história a partir de agora. Creia e decida ser uma vida a partir de agora totalmente pura para o Senhor, santa para Deus de todo o seu coração.